Bom dia, povo feliz. Deixa eu ir mandando para o pessoal, convidando para a live. Mais um dia, o oitavo dia da nossa caminhada aí rumo à felicidade verdadeira, aquela que realmente modifica estruturas. Não é apenas para dizer para os outros que a gente está feliz, mas é realmente optar por isso. Então, o que é hoje o tema? O nosso tema é: a quem você tem agradado? Parece uma pergunta, uma resposta muito simples, né? Eu agrado quem eu quero, eu me agrado, eu agrado os outros, eu agrado os meus. Só que tem algumas coisas que eu queria trazer clareza para vocês, que trazem liberdade. Nós estamos trabalhando todos esses dias, na verdade, atrás da verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está em ser livre, verdadeiramente livre. Quando eu falo de ser livre, não estou falando no sentido de não poder ter compromisso com alguém, de ter amizades, de ter cônjuge, ou namorado, ou namorada, enfim, não importa. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando, independente de todos os vínculos que eu tenha afetivos, eu permanecer livre. Eu amo, porque quem ama deixa solto, não é isso que a gente aprende? O verdadeiro amor não é isso? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Quando a gente faz as coisas para os outros, a pergunta está: por que eu estou fazendo algo para fulano, para ciclano, para beltrano? O que está por trás? Porque muitas coisas nós fazemos de maneira automática, né? E aí a ideia é entender o porquê que eu faço, o que está por trás disso. Assim vai fazer com que eu entenda quem eu sou, na minha essência quem eu sou. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu faço tal coisa para fulano, para ciclano, inconscientemente estou gerando também uma dívida. Né? Ainda que o fulano não saiba, inconscientemente, por mais amor que eu tenha pelo fulano, quando o fulano não me retribui, não me devolve ou age de maneira que eu ache indiferente, na hora vem aquela dívida. Nossa, mas eu fiz tal coisa para o fulano, eu fiz tal coisa para o ciclano, e a gente vai se prendendo em dívidas que nem se sabia a existência. É como se você colocasse as pessoas no Serasa de algo que elas nem sabem que compraram. E isso faz com que isso é ruim para nós e é ruim para as pessoas. Porque às vezes nós cortamos, inclusive, vínculos de coisas que não foram nem esclarecidas. E aí a gente tira a oportunidade de crescer, de amadurecer, quando não esclarecemos para o outro o que está acontecendo. Né? O porquê que eu me senti traído, porque eu me senti pouco amado, pouco valorizado. Então, esse é uma das coisas que eu quero trazer nessa live, para trazer um pouco de liberdade para você entender um pouco da sua vida, olhar a sua vida novamente nesse novo ângulo agora e perceber as coisas que você tinha como verdades absolutas e que agora eu espero que você comece a entender que não são. Então, o que nos leva a fazer as coisas para as pessoas? O que nos leva a agradar as pessoas? Tem muitas possibilidades. Eu vou elencar aqui algumas, lembrando que essa live vai ficar gravada também. Quem assistir depois dessa live, se quiser depois anotar para refletir melhor, para fazer esse exercício mental, vale muito a pena. A primeira coisa é eu faço as coisas porque faz parte da minha rotina, já está de maneira mecânica. Então eu faço café para a família, eu faço as refeições, eu faço a limpeza, eu lavo a roupa, eu passo a roupa de todo mundo. E a pessoa, ela está fazendo. E aí esse fazer dela é por quê? É porque ninguém faz, será? Às vezes a gente ouve isso muito no consultório, né? Essa crítica. Mas se eu não fizer, ninguém faz. Será? E se não fizer, qual o problema? Tá te dando a tarefa de fazer? Por quê?
Voltou o som, Ana? Ainda bem que a Ana falou. Será que faz tempo que acabou o som? Vê se voltou, Ana. Senão eu tenho que voltar aqui a live e voltar ao tema. Voltou o som? Responde aí para mim. Sim. E agora? Será que pegamos o começo ou não pegamos? Ai, Senhor do céu. Eu vou continuar aqui. Se tiver... Já estava sem som a hora que você entrou, né? Mas no começo estava com som. Eu vou retomar os últimos 3 tópicos. E se não tiver o som, a gente volta e grava de novo sem problema nenhum. Né? Eu estava falando no início da live sobre pessoas que têm feito as coisas para agradar. Agradar a quem? A mim, agradar ao outro. Quando eu tento agradar o outro, eu sempre gero uma dívida invisível. Ou seja, eu faço, espero ser reconhecido por aquilo, eu espero que o fulano entenda e me valorize pelo que eu estou fazendo, ou que quando ele tomar uma atitude que eu considere, como que eu posso dizer, eu espero algo do fulano e fulano não faz, automaticamente essa dívida sobe e vem a cobrança, né? Isso é estipulado. Ele nem sabe da dívida, ele sabe que aquilo que foi feito tinha uma intenção, e na hora que foi feito, de repente nem tinha a intenção de receber algo em troca, mas nós fomos criados para isso, o dar e o receber. Então toda vez que nós damos, automaticamente se gera algo, uma dívida que o outro deve pagar, e não é da mesma forma, é apenas às vezes dando um reconhecimento. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma mãe falando quando está cansada, nossa, aqui só eu que faço as coisas em casa, não aguento mais, ninguém faz nada por mim, né? Por quê? Porque ela esperava um retorno, um reconhecimento, uma valorização que ela não teve. Então eu estava falando as formas que eu posso fazer para agradar. Pode ser por rotina, por hábito, eu faço tudo por todos, isso faz parte já da minha rotina, isso é automático em mim. Eu posso fazer por amor, por demonstração de afeto, para mostrar minha forma, minha linguagem de falar que ama é o fazer. E aí o problema disso é quando os outros não têm essa mesma linguagem. Para uns é falar, para uns é a parte física, é o abraçar, é o beijar, para outros é dar coisas, para outros é fazer coisas, é a forma que ele tem de demonstrar carinho. Só que às vezes quem recebe não tem a mesma leitura, e aí a gente vai começar a ter problema. Por quê? Porque está se criando novamente dívidas que a pessoa não tem consciência, porque às vezes ela está pagando. Isso é importante dizer. Às vezes ela está pagando numa outra forma, numa outra linguagem que eu não entenda. Então, se eu não entendo, eu não abato aquela dívida. Esse é o problema. Bem-vinda, Rose, bem-vinda, tia Rô. Então, por isso que é importante eu prestar atenção em quem eu quero agradar ou a quem eu estou querendo agradar. O que eu quero por trás desse agradar? Porque é isso que eu quero trazer, essa clareza nessa live hoje. O que está por trás dessa atitude? Porque quando eu identifico o que está por trás, aquilo, além de ter um valor maior, bom dia, né? Além de ter um valor maior, tem uma compreensão mais profunda do que está sendo feito. Eu deixo de fazer do automático. Bem-vinda, Coço. Então, outro tópico que eu estava explicando, a necessidade de pertencimento. Eu fazer para o outro, eu querer agradar o outro, para me sentir pertencente a algo, ou algum grupo, ou alguém. Então, eu faço as coisas para que aquele grupo do qual eu estou, tal grupo valoriza tal tipo de situação. Então, eu faço esse tipo de situação para agradar. Quer ver uma coisa muito simples? Time de futebol, eles têm normalmente o hábito de andarem uniformizados, para demonstrar para as pessoas que elas fazem parte daquele grupo, né, daquela família, chama o nome que você quiser. E aí, por causa disso, eles tendem a ter comportamentos semelhantes.
Quem destoa disso é como se não pertencesse ao grupo. Então, imagina, o seu time vai lá e tá jogando e ele faz um gol. Imagina que todo mundo daquele time grite gol, mas um não grita. Ou se distraiu, foi atender celular, sei lá, olhou alguém que estava paquerando, começou a paquerar alguém e não percebeu. E aí ele não grita o gol. Ele deixou de fazer algo que o grupo faria. E aí, então o que acontece? Às vezes a gente faz coisas apenas para ser recebido, para pertencer àquele grupo. Porque às vezes aquilo não é nem tão importante para você. Mas o sentimento de pertença é. O fazer não é tão importante, mas eu quero pertencer a esse grupo. Eu vou fazer o que se requer para ser valorizado nesse grupo, ou para fazer parte desse grupo. E aí tudo que eu faço em função disso. Mas o que está por trás disso? Por que eu tenho a necessidade de pertencer? Todo ser humano tem a necessidade de pertencer a algum grupo. Isso faz parte do ser humano. Né? Mas eu tenho que prestar atenção se eu não me escravizo nisso. Porque às vezes eu me coloco em grupos que eu acredite que vão me retornar, vão me validar, vão me valorizar, e eu tiro de mim a responsabilidade de me autovalidar, de me autovalorizar. Quando eu ponho na mão do outro, para o outro valorizar, para o outro olhar, nós falamos disso ontem, eu estou tirando a oportunidade de... Eu ponho a minha alegria e a minha felicidade na mão do outro. Por quê? Porque eu estou esperando o outro fazer. Quando eu tomo posse de eu mesmo fazer, eu já não dependo de ninguém, eu sou livre, eu fico livre. Essa é a vantagem do verdadeiro amor, né? Porque o amor deixa livre, eu falei no início da live. Quem ama é o que solta, não é o que prende. Quando um casal é muito ciumento e um tenta sufocar o outro, né? E eu já passei por situações nesse sentido, e a gente vai cortando, porque a gente quer mostrar para o outro que o outro tem valor. E quando você se dá conta, você se isolou. E aí, por quê? Porque eu queria agradar. E aí há um preço pago por isso. E o preço é alto. E a gente faz muitas vezes isso de maneira inconsciente. Quando a gente mesmo acaba se isolando, não faz o processo inverso. Ninguém olha para mim, ninguém me valida, ninguém me dá um oi, ninguém não sei o quê. E aí eu vou me excluindo também. E aí eu fico também sozinho e não me isolo, não me comunico mais com ninguém. Isso também é causa de sofrimento. Uma outra forma, né, de agradar, um outro problema em agradar, que pode ser problema quando não se tem um trabalho por trás disso, um trabalho de autoconhecimento, é quando eu tenho complexo de inferioridade, eu tenho que fazer porque eu valho menos. Então, ou que como eu não faço tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa para compensar. Então, muitas vezes a dona de casa, ela se submete a uma série de coisas, a mais até. Por quê? Porque ela não está trabalhando. Então, ela está em dívida e ela precisa pagar essa dívida. Um outro exemplo muito simples, inverso, porque sempre é dado a mulher, né, nessa situação, por causa de um pensamento machista que a sociedade tem. O homem, por exemplo, que não está pondo tanto de dinheiro dentro de casa que acredita-se que deveria colocar, ele faz alguma tarefa, ele assume alguma tarefa para a esposa, para compensar essa dívida que ele não consegue pagar. Então, olha que como o buraco é mais embaixo. Não seria muito mais fácil nós assumirmos e falarmos sobre aquilo que nós entendemos como dívida? Tanto em estar em dívida em relação ao fulano, quanto o fulano estar em dívida em relação a nós. Temos essa transparência, essa clareza. Por um conceito idiota, por uma sociabilidade, muita coisa não foi dita. Muita coisa não é dita. Ou se fala nas entrelinhas e se espera que o outro entenda a palavra inteira. E aí, isso impede um relacionamento saudável, porque fica tudo dito pelo não dito, tudo como que fala? Tudo jogado no ar para que o outro pegue. Isso é falta de maturidade. Quem é adulto não faz isso, quem é adulto senta para conversar. Não fica esperando a coisa se resolver, porque a coisa não se resolve sozinha.
Nenhuma dor se resolve sozinha. Nenhuma dor. A não ser... preste atenção. Aí você fala assim, eu estava com dor de cabeça e parou a dor de cabeça. Meu corpo curou. Mas ele fez um processo. Ele começou o processo de autocura. Agora, dores sentimentais, elas não são apagadas. O tempo pode amenizar, mas não se apaga. O que precisa é ser ressignificado, ou seja, eu olho e isso já não me incomoda mais. Isso o terapeuta tem o poder de fazer. Uma outra coisa também, né, do ter que fazer, ter que agradar, é a paranoia do achismo. Às vezes eu faço ou eu não faço porque eu acho. Eu acho que isso vai agradar a fulano. E aí eu começo a fazer a coisa e de repente aquilo que eu faço não agradou e aí dá BO. Ou eu deixo de fazer porque eu acho que vai acontecer tal coisa se eu fizer. Sabe aquelas pessoas que puxam o futuro já? Deve ser evidentes, né? Muito poderosos, que trazem o futuro para o presente, já vivem o futuro que nem aconteceu. Eu morro de vontade de conhecer São Paulo, mas eu não vou para São Paulo porque ouço falar que é muito violento, tem muito roubo. Então eu não faço algo porque eu acho... Olha que loucura. Quais são as coisas que você deixou de fazer porque você acha? Você não fez. Era mais fácil às vezes riscar. Deixa para depois. Depois eu faço. Porque eu acho. Ou quais são as coisas que você está fazendo porque você acha que vão fazer bem para você? São aquelas que realmente você quer fazer? Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Outra coisa é o medo de perder algo ou alguém. Né? Aquilo que nós falamos. Eu não vou sair, porque se eu sair, a minha parceira vai querer sair também, o meu parceiro vai querer sair, e aí eu não sei o que ele vai fazer, então é melhor eu não sair. Então ninguém sai. Eu mudo a minha vida, eu moldo a minha vida em função do outro. Os filhos, a mesma coisa. Eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer, eu tenho que levá-los. Ou eu não posso usufruir tal coisa, porque não é justo, fica uma culpa, porque eles também não estão usufruindo disso. Meus amigos, nós somos seres individuais, individualizados, características específicas. Tem coisas que eu gosto, me preenchem. Tem coisas que te preenchem. Agora, eu não posso querer preencher o seu vazio, porque o seu vazio é seu. Sabe por que o coração fica na altura das mãos? Justamente por causa disso. Porque eu posso tanto pôr coisas dentro, como eu posso tirar também essas coisas de dentro. O problema é que a gente só entende esse movimento aqui, ó. Vou colocando, vou enchendo de coisa de tralha no meu coração. Vou enchendo. Tá fácil. E eu esqueço que para entrar coisas novas eu tenho que tirar coisas velhas. O que você está precisando esvaziar do seu peito? Quais são os sentimentos? Quais são as mágoas guardadas há tanto tempo? Que você quis agradar a tanta gente? Quais são as promessas que você fez para você e você não cumpriu? Sabe? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer tal coisa. Para você fez, não foi para o outro não. Estava partilhando com uma grande amiga que tem coisas que a gente tem que se forçar a fazer, porque senão a gente se sabota. Então, esse projeto começou dessa maneira. Eu me comprometendo numa live, queria fazer esses dias, porque eu sabia da necessidade de fazer, porque isso me faria bem, porque isso faria bem para outros, me colocaria numa situação que eu queria estar, mas se eu não me comprometesse aqui ao vivo e falasse que iria fazer, eu não faria. Então, a tendência a nos sabotar é enorme. E quando a Costa está colocando aqui sobre o divórcio energético que nós fizemos ontem ou anteontem, não lembro, é fundamental, porque esses compromissos, esses acordos, esses tratados que nós fazemos de maneira inconsciente com o outro, inclusive de sermos felizes se o outro estiver junto, só posso ser feliz se o outro estiver aqui, só posso ser pleno se fulano estiver comigo, isso tudo tem que ser cortado, porque nós não preenchemos ninguém. Não existe a metade da laranja porque ninguém anda pela metade.
Já pensou dar meio corpo? Esperando que o outro complete? Não, eu sou pleno. A pessoa que vai ficar comigo vai ser plena e nós vamos usufruir dessa plenitude, vamos intensificar ainda mais. Mas não é porque está faltando um buraco, vem outro e vem preencher. Ninguém preenche ninguém. E por fim, eu sei que é bastante coisa, né? E por fim, é o famoso não saber dizer não. Eu agrado os outros porque eu não sei falar não. Esse, de repente, é um dos maiores problemas, né, do ser humano. Por quê? Porque falta sinceridade. Falta sinceridade. O medo, às vezes, da perda, o medo de não ser visto, não ser valorizado. Por isso que eu estou falando. O que está por trás desse fazer ou desse não fazer, que é o que importa. Porque quando eu entendo o mecanismo, o que eu estou querendo com aquilo, eu consigo me libertar e ser livre, e ser eu, ser sincero. Sincero significa sem cera. Imagens eram emendadas. E aí se perguntava se aquela imagem era sincera ou não. Ou seja, ela é uma peça única? Ela é uma peça única? Ou isso aqui foi acrescentado e depois foi ligado? Se isso aqui não foi ligado, isso aqui não é sincero. Nós, muitas vezes, deixamos a falta da sinceridade, ou seja, ficamos emendando histórias, justificando histórias, para tomar atitudes, para justificar atitudes. Assumir, isso é coisa de criança. Desculpa, mas é coisa de criança. E às vezes nós temos atitudes infantis. A criança machucada interna nossa, às vezes grita e vem assumir. E aí é a hora de eu parar, olhar e falar assim, não, calma lá, querido. Você vai receber o amor, o afeto que faltou, a validação que faltou, mas calma lá, não é assim que adulto age. É óbvio que a gente não quer desagradar, não quer magoar, não quer machucar, e não estou falando que devemos. O que não podemos é nos excluir, nos anular em função de alguém, de algo. Então, nessa manhã, eu quero, seja o horário que você esteja vendo esse vídeo, possa estar fazendo essa limpeza interna sua, das coisas que você trouxe para você, das coisas que você encheu o seu coração, de dívidas do fazer e não ser reconhecido, não ser visto, ou da espera que os outros façam. Eu quero te libertar nessa manhã disso tudo. E que você possa fazer esse compromisso com você, de se libertar das dívidas que você tem consigo e com os outros, da necessidade de agradar a si e aos outros, não porque você é livre, mas porque você está preso a algo. E a partir de agora você quer ser livre. Meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para vocês. Até amanhã às 10 horas. Lembre que quem for da cidade Presidente Prudente ou região, vamos estar dando uma palestra hoje ao vivo, falando sobre perdas e lutas, às 19 horas, no espaço da Sônia Plaza. Qualquer informação a gente está à disposição também. Até a próxima, se Deus quiser.